Bom, boa tarde, nós estamos de volta aqui ao segundo dia, né, do nosso Encontro Maranhense de Direito Internacional, essa quarta edição, quarto Ribamar, agora para ouvir o professor Christian Perrone, que é agora não, temos que mudar essa qualificação, Rodrigo. O professor é pesquisador, mas numa categoria a mais, no Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio de Janeiro, e nós vamos conversar hoje sobre o admirável mundo novo dos robôs e seus dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e os novos direitos. Então, vamos ouvir o professor Christian, né, que já avisamos a todos, mas volto a avisar, a sessão está sendo gravada. Muito bem. Vamos em frente. Então é um grande prazer estar aqui com os senhores e as senhoras aqui presentes, pessoas que vão estar nos escutando, nos vendo por aí. É sempre um prazer estar no Ribamar. Eu já disse ontem, vou continuar dizendo amanhã também. É uma dor no meu coração não estar aí em São Luís. A gente estava comentando antes o quanto eu efetivamente gostei muito de estar com vocês, ou alguns de vocês pelo menos, o Rodrigo pelo menos, e a Mônica também, lá alguns anos atrás, numa antiga edição desse Ribamar aí. Além disso, a cidade é muito linda, todo um Maranhão. Eu não conheci os Lençóis, é uma questão ainda da minha vida que eu tenho que conhecer. Acabando a pandemia, em algum momento estarei aí com vocês, dando um oizinho e vendo os Lençóis maranhenses. Desculpe. Mas, justamente, lá nos idos de 2019, quando o Rodrigo começou a me convidar para conversar sobre o Ribamar e sobre a possibilidade de a gente discutir esse tema da intersecção de regulação com tecnologia, né, falando sobre proteção de dados, os novos direitos e que tecnologias a gente poderia conversar, eu estava no momento também já de um grande entusiasmo com relação a robôs e, mais que tudo, mais que robôs, especificamente a inteligência artificial, né? Eu acredito que é uma das tecnologias que a gente mais vai poder discutir nos próximos anos e certamente ela vai ser revolucionária, ou melhor, ela já está sendo revolucionária em diferentes aspectos, né? Eu, hoje de manhã, estava falando justamente sobre a inteligência artificial e eu fiz um comparativo que já é histórico, mas que eu acho que é super importante aqui, que é a gente pensar, imagine o que era imaginar estar lá em 1900, quando a gente começou a utilizar energia elétrica, né, no início do século passado, e o quanto isso efetivamente modificou toda a concepção de sociedade que a gente tem, como a sociedade é organizada, quais elementos são cruciais para a nossa sociedade. Eu entendo que esse momento revolucionário, assim, em que houve um câmbio significativo dentro da estrutura das comunidades, como a gente entende nos dias de hoje, também está ocorrendo agora nesse momento, quando a gente está falando sobre inteligência artificial. A grande diferença da inteligência artificial para a energia elétrica é que a energia elétrica era muito mais visível, literalmente, né? Ela trazia luz para a gente, né? Já a inteligência artificial está muito mais na escuridão, no sentido de estar por trás de uma série de serviços que a gente não se dá conta que falam sobre inteligência artificial. Mas que diabos é essa inteligência artificial? E é nisso que eu quero me concentrar nesses próximos em torno de 40 minutos aí. A gente fala na primeira parte um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial, onde ela aparece, de que forma ela vai ser utilizada. E na segunda parte a gente traz um pouco de desafios, né? Por último, a gente deve terminar também com algumas estratégias de como lidar com a inteligência artificial. Então eu já peço aí para vocês um pouco de vênia, né? Vamos dar um juridiquês aí um pouquinho, para eu fazer assim, compartilhar a minha tela com os senhores e as senhoras. Que eu, obviamente, né, como bom pesquisador aí, também trouxe um PPTzinho, né, um PowerPoint para a gente falar sobre essa questão. Não sei se vocês estão vendo aí a minha apresentação. Agora ela está carregando aos pouquinhos. Aqui a carroça está andando devagar, né? Sabe como é que é? A gente sempre diz casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de tecnologista, digamos que a tecnologia às vezes dá um probleminha. Mas tudo bem. A grande questão aqui é que eu gosto de trazer um pouquinho sobre qual é o meu background, né? Só justamente para ser honesto com os senhores e as senhoras sobre quem está falando com vocês e de onde vem essa pessoa, né? Primeiro posso falar um pouquinho do ITS. O ITS é um instituto
tá? Sem fins lucrativos, voltado justamente para a academia, mas mais que tudo é um do tank and think tank. O que a gente quer dizer com isso, né? A ideia é que o ITS sempre traz projetos que se relacionam com a nossa realidade, que vêm a impactar a nossa realidade sob diversas formas, né? Mais que tudo, a ideia é fazer com que a tecnologia seja utilizada de maneira responsável e maneira saudável, seja para as pessoas de um modo geral, seja pela iniciativa pública. E é nesse contexto, né, que a doutora Mônica já foi muito bem informada, já colocou que o meu background mudou um pouquinho agora eu sou head de Direito e GovTech também, né? Porque justamente o ITS fica pensando nesse contexto, nesse conceito de trazer as tecnologias, o uso positivo, o uso saudável das tecnologias também para os órgãos públicos, né? Mas como os órgãos podem se beneficiar desse sentido? Fizemos uma série de projetos, eu vou comentar com vocês somente um, porque eu acho fantástico, já que a gente está falando de proteção de dados, é um projeto que está se expandindo bastante. A gente fez um aplicativo para o TJ de Santa Catarina auxiliar no processo da encarregada de proteção de dados, né, ou famosa DPO, aí, né, Data Protection Officer, encarregada no Brasil, lidar com a efetividade dos direitos dos titulares, ou seja, uma forma estruturada de lidar com essa questão. Então você tem um aplicativo que se chama LGPD JUS, que facilita essa interface com a encarregada do TJ de Santa Catarina. A ideia é expandir e facilitar isso para uma série de outros órgãos públicos no Brasil, mais que tudo, a gente está em conversas com o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, para utilizar uma frase de um ex-governador do estado que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, para espraiar para o resto do país essa questão. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui antes de entrar na nossa conversa de hoje mesmo é justamente quem eu sou, né? Já explicaram um pouquinho, mas eu só queria dizer que o meu background original é na área de direito internacional, foi aí que eu conheci o professor Rodrigo aí, justamente quando eu estava fazendo uma série. Trabalhei com um bom tempo em organizações internacionais e aí resolvi adentrar a área dessa interface com a tecnologia e um pouco tempo depois acabei entrando nesse instituto que eu mencionei para vocês, o ITS. Tá bem? Então agora, vamos passar para a nossa estrutura da aula. Aqui aparece dividido em 4 partes, mas efetivamente são essas duas que eu comentei, né? Uma parte inicial falando sobre o que são esse mundo admirável, mundo novo dos robôs, e depois a gente entra falando um pouquinho sobre o que tem de admirável, o que não tem de admirável nesse novo mundo aí. E por último, obviamente, falar sobre estratégias, particularmente de proteção de dados, de como a gente vai poder lidar com isso, e quando outros potenciais direitos que devem existir, ou outras potenciais estratégias, incluindo direitos que podem existir também. Tá bem? Então, a primeira pergunta é justamente de que se trata esses robôs, entre aspas, né? Inteligência artificial, né? Por que isso pode ser igual ou diferente de alguma coisa que a gente já vê no nosso dia a dia, né? Como eu disse, muitas vezes a inteligência artificial está por trás de uma série de serviços, uma série de ferramentas que a gente utiliza e nem nos damos conta. Mas o que é isso, né? Quem me conhece, quem já viu as minhas apresentações, sabe que eu adoro apresentar essas duas imagens, né? Porque eu fico pensando que as pessoas sempre pensam que a inteligência artificial é o robozinho, né? O C3PO, é o R2D2, que fala assim, uhul, né? Com uma capacidade incrível de interagir com a gente, de tomar uma série de decisões quase como seres humanos. Mas a verdade é que hoje em dia, pelo menos, essa ideia de inteligência artificial ainda não chegou lá. A verdade é que o que nós temos mais é mais um chatbot, é mais uma ferramenta como o Google Tradutor aqui nos traz para mostrar. Então, o que nós temos é mesmo uma inteligência artificial que funciona, na maior parte das vezes, por detrás de ferramentas que, às vezes, não precisariam ter uma inteligência artificial no início, mas que utilizar a inteligência artificial facilita muito o processo e a eficiência dessas ferramentas. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem uma palavrinha aí que é complexa, que as pessoas vêm escutando muitas vezes, que nem todo mundo está a par, e que muitas vezes se confunde, e de verdade faz sentido que se interpenetre com a palavra de inteligência artificial, que é algoritmo. Mas o que é um algoritmo, né? Algoritmo, efetivamente, nada mais é que uma série de instruções ordenadas para realizar uma determinada tarefa. Na realidade,
a gente realiza uma série de algoritmos o dia inteiro, né? Eu sempre digo que existem uma série de rituais que a gente faz. Os rituais, na realidade, são nossos algoritmos. A única diferença é que não necessariamente a gente coloca isso no papel. Um desses rituais que eu faço de maneira relativamente constante, né, está esse aqui, ó, que é criar uma cheesecake. Quem é que será que gosta de docinhos? Eu sou uma formiguinha, gente, não adianta, adoro essa cheesecake. E aqui vocês têm um algoritmo para fazer uma cheesecake. Ah, é? Um algoritmo? Sim. Uma receita de bolo, uma receita de doce, uma receita de cheesecake, nada mais é que uma forma de expressar o como fazer, uma série de instruções para chegar a um determinado resultado. Então, efetivamente, uma receita é, na realidade, um algoritmo. Claro, é diferente de um algoritmo que você utiliza para realizar uma função computacional, porque, obviamente, ali você tem uma série de elementos de linguagem computacional e de lógica computacional por trás, mas a verdade é que nada mais é que um algoritmo também. Tá? Mas aí, qual é a diferença entre algoritmo e inteligência artificial? Ah, aí que tá. O campo inteligência artificial, ele foi pensado lá em 1955, talvez um pouquinho antes até, e efetivamente a ideia era como fazer com que as máquinas possam reproduzir o pensamento computacional. Tá? E a ideia começou a se desenvolver de uma maneira cada vez mais ampla, né? E, de verdade, se surgiu uma série de momentos históricos em que se começou a pensar como fazer com que as máquinas pensem como seres humanos. Imaginem lá em 1955, né, eles efetivamente estavam falando de máquinas, né, efetivamente. Não era um elemento computacional como um software. Mas a verdade é que com essa expansão dessa lógica, desse campo de pensamento chamado inteligência artificial, se criou N tipos de técnicas para você efetivamente criar uma forma para as máquinas aprenderem como seres humanos. Tá? De um modo geral, um algoritmo, tá, é uma programação. Né? E, usualmente, um algoritmo ele funciona de forma pré-determinada, de acordo com a programação específica. Então, você diz absolutamente todas as funções que vão ser feitas pela máquina a partir dessa programação. Mas existem algoritmos mais complexos que ganham esse nome de inteligência artificial. Tá? Na verdade, a inteligência artificial é mais amplo, mas a inteligência artificial que nós temos no dia de hoje são, mais que tudo, algoritmos complexos. Algoritmos que têm uma capacidade específica de, mais que tudo, encontrar padrões dentro de uma situação muito grande, uma quantidade de dados bastante grande, e com isso, a partir destes padrões, ela consegue tomar decisões, nem que seja apontar, por exemplo, dentro de uma série de fotos, qual daqueles animaizinhos que aparecem é um gatinho, digamos que uma das primeiras inteligências artificiais utilizadas nessas últimas 2 décadas foi justamente para identificar objetos em fotos, mas que tudo identificar gatinhos em fotos. E por que gatinhos, gente? Porque, diga-se de passagem, querendo ou não, na internet, a quantidade de fotos, de filmes e vídeos, etc., de gatinhos é enorme. Então é muito mais fácil para você treinar com aquela absurda quantidade de informações que vocês têm relacionadas a isso. Então, o que é a inteligência artificial agora? É um algoritmo complexo com capacidade de aprender a partir de identificação de padrões sociais. Seja ele a partir de um treinamento pré-existente, seja ele a partir de uma determinada programação para ele se autotreinar. Tá? Então, a inteligência artificial é essa capacidade de aprender, de autoaprender. E aí volta, agora eu fecho o ciclo inicial ali, falando que normalmente a gente imagina a inteligência artificial como o Terminator, né? Aquela capacidade enorme de sair matando pessoas, fazendo uma série de funções. Mas como eu disse para vocês, esse tipo de inteligência artificial que a gente chama de forte, ela efetivamente ainda não existe. O que nós temos realmente é esses chatbots, essas capacidades. Mas mesmo esses chatbots, mesmo com essa inteligência artificial que a gente chama de fraca, né? A gente já consegue fazer uma série de coisas. E quais são essas coisas que a gente está fazendo? Né? Onde a gente pode encontrar a inteligência artificial e onde a gente tem oportunidades para vê-las?
Tem N, como eu disse, inteligência artificial é como a energia elétrica, tá? Ela vai revolucionar quase que todas as áreas que a gente possa imaginar. Existem aplicações possíveis da inteligência artificial, tá? Mas a verdade é que em algumas áreas ela parece mais proeminente, né? E talvez vamos falar de algumas, né? Talvez todo mundo pensa, por essa visão de um ciborgue, né? Essa visão robótica, a gente tende a associar muito claramente a ideia de autonomia, né? E por isso, nada mais comum do que imaginar carros autônomos ou transportes autônomos, seja eles como surgiu nas Olimpíadas esse ano, para quem viu, né? Os ônibusinhos autônomos, que teve problemas também, gente, vamos lembrar, que mesmo no Japão, mesmo nas Olimpíadas, mesmo no controle, nós tivemos situações complexas, né? Uma pessoa nas Paralimpíadas foi atropelada no processo, e por isso tivemos que suspender essa atuação. Mas a verdade é que existem muitas oportunidades. Um futuro, certamente, alguns elementos do nosso mecanismo de transporte será autônomo, e particularmente eu imagino que nunca nesse caminho estão já uma série de carros, uma série de visões. Um exemplo muito claro são esses dos carros da Waymo, né, que é também a empresa de carros autônomos da Google, mas também tem N outros tipos, falando desde a Apple até a Tesla, que efetivamente já tem carros que tem um piloto automático que efetivamente consegue ter um certo grau de autonomia. Mas também tem outra aplicação muito comum, muito prática, muito disponível e visível aí, que é na medicina, né? Mais que tudo, eu falei para vocês que uma das primeiras inteligências artificiais do tipo que a gente está utilizando hoje em dia foi usada para identificar imagens, não é? Identificar gatinhos. Então, por que não identificar por diagnóstico de imagem uma série de coisas? A gente não utiliza raio-x? A gente não utiliza uma série de câmeras? Uma série de coisas que são... Aqui para mim travou. Sim. Teve um problema tanto de áudio quanto de vídeo. Christian, faz uma pausa. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou. Desculpa, gente. Aqui, desde terça-feira teve um problema aqui e a conexão ficou bastante complicada nesses últimos dias aí. Mesmo a parte de 4G também não tá muito boa. Então eu vou tentar ver. Então eu estava falando justamente de que na medicina aparecem muitas possibilidades, né? Mais que tudo, talvez a possibilidade mais inicial é de você usar para diagnóstico de imagem, né? E com isso nós temos uma série de opções e possibilidades. Abre um mundo, né? Eu sempre fico dizendo para vocês que a gente usa raio-x, a gente usa diagnóstico de imagem para ver na nossa pele, onde tem, eu como brancão aqui, gente, né? Tenho sempre que cuidar muito para não ter câncer de pele. Tudo isso se utiliza uma série de capacidades de diagnóstico de imagem. O diagnóstico da retina também é muito comum. Tá? Mas a verdade é que existem N possibilidades além disso. E também existem possibilidades com relação a serviços públicos ou serviços voltados para a área pública, né? Eu trago para vocês esse exemplo de uma inteligência artificial brasileira, de uma ONG brasileira, essa inteligência artificial se chama Serenata de Amor, e ela é utilizada para encontrar elementos complexos em contas públicas, né? Por exemplo, será que uma pessoa consegue gastar 30 tanques de gasolina no mês? Muito provavelmente não, né, gente? Então aí eles encontram discrepâncias nas contas públicas, facilitando muito o processo de uma revisão social, né, civil, da população, das contas de certos elementos aí públicos. Não vamos entrar em mais detalhes do que isso, né? Então existe uma possibilidade de encontrar padrões discrepantes, são apontados pela Serenata de Amor. Então vamos falar agora sobre os desafios. E os desafios vêm junto com uma série de regulações e potenciais discussões sobre direitos, tá bem? Então aí que a gente entra um pouquinho sobre falar sobre LGPD, onde que a LGPD vai entrar. Claro que mais no fim a gente vai falar sobre estratégias, e a LGPD na realidade é uma estratégia para lidar com uma série de desafios que apresentam aqui. O primeiro desafio é um desafio prévio, né? Para você utilizar a inteligência artificial, na realidade você precisa ter o quê? Dados, né? Eu disse que basicamente a inteligência artificial ela é, por um lado, treinada com base em dados e também ela precisa de dados para funcionar de alguma forma, né?
Então, por exemplo, aqui eu trago um exemplo de, vamos fazer um sistema para fazer geolocalização para entrega de determinados elementos em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Tá, ótimo, maravilha, tudo funciona perfeitamente, até a gente se dar conta que uma série de dados, ou seja, localização no mapa, não aparece. Então, por exemplo, a favela Pavãozinho, lá em Copacabana, não está 100% mapeada. Tá? Então, você não sabe todas as quebradas, todas as vias, todos os elementos. Então, como é que você pode utilizar uma inteligência artificial que para entrega de um determinado produto com um caráter de geolocalização, se você não tem a geolocalização em si, você não tem o mapa. Você pode encontrar do ponto de vista satelital, mas efetivamente, se você não tem o mapa, você não consegue efetivamente chegar da melhor forma possível no local específico. Então, uma dificuldade prévia, um desafio prévio, particularmente no sul global, é a infraestrutura de dados estruturados. E isso não acontece somente do ponto de vista de dados, também acontece do ponto de vista de infraestrutura. Estou falando aqui com vocês, problemas de conexão. Eu tenho problemas, isso que eu estou privilegiado, numa zona bastante nobre, de uma cidade que é pequena, então tem muita capacidade de banda disponível, né? Então, mas nem sempre nós temos. Uma série de escolas públicas ainda não têm acesso à banda larga. E aquelas que têm acesso, elas têm acesso muito restrito. Normalmente elas se relacionam mais que tudo às diretorias, alguns espaços, alguns elementos, né? Isso a gente percebe também, do ponto de vista da pandemia, a falta de conexão, mesmo com outros tipos de conexão, sem ser banda larga, conexão móvel, isso também é uma dificuldade prévia. E aqui eu trago que não é só do Brasil, é uma dificuldade que acontece em uma série de países do mundo. Aqui, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, em torno de 4 bilhões de pessoas, mais da metade da população global, não tem acesso à internet banda larga, estável e, mais que tudo, nas suas casas, de uma maneira efetiva, para você desfrutar de todas essas possibilidades que o uso dessas novas tecnologias podem trazer. Tá? Mas tem um outro desafio, que talvez seja um desafio maior, que é o fato da vigilância, né? Muitas dessas tecnologias, elas permitem os órgãos públicos terem acesso a uma série de informações. Tá? Mais que tudo, informações sobre a sociedade. Por um lado, isso é extremamente positivo, né? Os órgãos públicos podem usar melhor os seus recursos públicos, tomar melhores decisões sobre como desenvolver e implementar políticas públicas efetivas, mas o lado nefasto dessa prática é que também a necessidade de dados também faz com que você tenha que colocar uma série de sensores, uma série de monitores, estar a par de tudo que está acontecendo com as pessoas, com os cidadãos de um modo geral, né? E com isso existe a possibilidade de você ter vigilância pública, né? Aqui tem um dado do Harari, que é um grande pesquisador e filósofo que pensa nessas questões de como vai ser a nossa vida nos próximos anos, décadas e talvez século. E o Harari coloca numa frase dele no Fórum Econômico Mundial no ano passado, dizendo, olha, imagine o que vai acontecer quando a Coreia do Norte tiver todas essas capacidades de vigilância. Imagina um discurso do chefe de Estado ou chefe de governo da Coreia do Norte e se conseguir ter acesso à pressão sanguínea, aos batimentos cardíacos. Com isso tudo, você pode, de alguma forma, inferir as emoções das pessoas. Então, você pode estar batendo palma, parecendo entusiasmado, como uma forma que a gente teria de, digamos assim, a população civil se posicionar, né? Inclusive, não mostrar as suas verdadeiras visões sobre o governo, mas o governo consegue saber, consegue inferir efetivamente a emoção das pessoas e, com isso, atuar. E o Harari coloca ainda no sentido que, imagina se a pessoa está irritada com o Estado, não está de acordo, o que poderia acontecer? É claro que poderia ser enviado para um gulag, palavras dele. Mas a outra questão, que talvez seja muito importante, e vem daí da discussão que a gente estava tendo logo no início, falando sobre a utilização de dados e como isso pode, de alguma forma, ser extremamente positiva para encontrar mecanismos de gerar maior eficiência, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado,
mas isso também, dependendo do como for constituída a ferramenta, como for constituído os dados dessa ferramenta, ela pode ter um impacto de maneira discriminatória. E aqui eu trago o exemplo da Amazon, que criou um sistema muito bem estruturado, de acordo com eles originalmente, em que eles poderia facilitar o processo de contratação, mais que tudo, contratação de engenheiros. Eles já notavam, no caso, engenheiras, mais que tudo, tá? Eles já notavam que existia uma questão de gênero nas contratações do pessoal técnico dentro da Amazon. Então eles pensaram, vamos construir uma ferramenta de inteligência artificial que vai olhar o nosso histórico, mas a gente vai tirar do histórico aqueles indicadores de gênero. E com isso, olhando os padrões históricos, a gente vai poder contratar melhor uma pessoa que feche com as necessidades da Amazon e também não seja voltada somente para contratações de homens. Podemos contratar mulheres. Qual foi o resultado? Mesmo sem os indicadores mais claros de gênero, continuou a ferramenta indicando maiores contratações de homens. Por quê? Porque o contexto de dados com os quais se utilizou para treinar a ferramenta foi um contexto em que, obviamente, ainda que não diretamente, não claramente voltado para ter marcadores de gênero, tinha um marcador, um viés de gênero muito claro, né? E a inteligência artificial aprendeu com esse marcador que a maioria era masculina, então o padrão era de contratar pessoas masculinas, então descontava mulheres na hora da contratação. Tá? Então aqui, aquilo que era para ser para justamente não discriminar, acabou pela estruturação da ferramenta, do banco de dados da ferramenta, discriminando no final das contas. Mas essa ideia de discriminação é um ponto, né? Existem discriminação também voltadas do ponto de vista de vieses, na realidade, né? Naquilo que efetivamente você vem, não só necessariamente do impacto direto num grupo protegido, mas também em outros impactos que às vezes são não pensados, né? Justamente em ferramentas, por exemplo, de identificação de faces. Essa é um exemplo muito clássico, né? A ferramenta de identificação de faces do Google não conseguia identificar faces de pessoas negras. Ele, na realidade, identificava como se fossem faces de gorilas. Né? Ou seja, foi mal treinado, porque foi treinado mais que tudo com base em fotos de, na sua grande maioria, homens brancos. Né? Então, obviamente, tinha vieses e esses vieses se reproduziam na prática. Mas talvez o que seja mais marcante, que talvez as pessoas não se deem conta, né, é que, por exemplo, uma ferramenta médica de diagnóstico de imagem pode ser mais acurada, mais precisa com relação a peles brancas do que com relação a peles negras. Por quê? Porque a base de dados que foi utilizada foi uma base de dados de hospitais cuja maioria das pessoas que iam nos hospitais, a maioria das pessoas que tinham exames naqueles locais eram de pessoas brancas. Por isso era mais fácil para a máquina encontrar câncer de pele em pessoas brancas e não em pessoas negras. Então, o que você pode ver é um verdadeiro viés claro aí da atuação da ferramenta. Ela não necessariamente está discriminando as pessoas, ou seja, não está separando pessoas negras para efetivamente serem impactadas de maneira negativa. Mas a sua implementação gera vieses, gera problemas de acurácia frente a pessoas negras, né? Pessoas de pele negra, no caso. E essa discriminação, ela continua, né? Eu falei do elemento de reconhecimento de faces da Google, né? E que colocava faces de pessoas negras com gorilas. Claro, isso é bem antigo, tá, gente? Isso é quase anedótico, assim, quase uma piada já no meio. Mas, historicamente, se você vê a gigantesca, se não todos os sistemas de reconhecimento facial, eles têm dificuldades e têm menor índice de efetividade e de acurácia com pessoas negras. Ou melhor, e pessoas de outras estruturas que não etnias e fenótipos que não os que eles foram treinados, mais que tudo, né? Então, não só pessoas negras, como mulheres negras têm maior
dificuldade de serem encontradas. E essa mulher negra do MIT, faz parte desse projeto que se chama de Liga da Justiça Algorítmica, a Joy, ela é fantástica, porque ela fez uma pesquisa e se deu conta que ela só era reconhecida pela maior parte dos sistemas de algoritmos de reconhecimento facial, né, de sistema de inteligência artificial com reconhecimento facial, quando ela colocava uma máscara branca na frente da sua cara, na frente do seu rosto. E depois ela fez um experimento com diversas fotos de mulheres negras famosas, como, por exemplo, Oprah, como, por exemplo, a Michelle Obama, e mesmo assim as máquinas de reconhecimento facial tinham dificuldades de entender, reconhecer que era uma mulher e uma mulher negra. Então, mostra que as diferentes ferramentas de inteligência artificial, elas têm potenciais problemas relacionados a isso. E esses problemas são discriminatórios, de vieses, e também tem problemas de exclusão, tá? E aí vem a parte mais complexa aí da questão. Porque a exclusão, ela não necessariamente ocorre com aqueles grupos efetivamente protegidos, né, que a gente chamaria de discriminação, grupos de pessoas, questões raciais, questões LGBTQ, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas a pessoas com deficiência, etc. Essa exclusão, ela pode acontecer por questão de áreas. Pode ser uma exclusão relacionada a pessoa não ter acesso a um determinado elemento de infraestrutura. Eu trago um exemplo que não está aqui, mas é um exemplo que eu acho que é importante a gente mencionar, a ideia do nosso sistema de benefício emergencial. Ele pressupunha que você tinha um celular, um smartphone, e pressupunha que você tinha acesso à internet. Se a ferramenta que a gente está utilizando, ela necessita desses elementos de infraestrutura, então ela pode gerar exclusão, mesmo que ela seja muito bem pensada, mesmo que ela seja pensada para ser diversa, mesmo que ela seja pensada para ser focada em proteger os grupos específicos, mas ela pode gerar, pelo método de sua implementação, exclusão social. Tá bem? Outro elemento é talvez mais insidioso aqui, que é, por exemplo, o fato de que algumas ferramentas podem ser entregues para algumas pessoas e outras podem ter a opção de não utilizar essa ferramenta, né? E aqui traz um exemplo fantástico, dizendo que a privacidade é um artigo de luxo, é, por exemplo, utilizar empresas que no seu afã de entregar melhores serviços de saúde, né, melhores benefícios para os seus funcionários, ela faz um acordo com uma empresa que presta seguro-saúde. E as pessoas que utilizarem uma determinada banda, né, tipo um relógio, tipo um smartwatch, que fica marcando as nossos batimentos cardíacos, o quanto a gente faz exercício, quanto você utiliza uma série de ferramentas de inteligência artificial que vão criar um perfil de saúde das pessoas e, por um lado, é super positivo, podem, de alguma forma, fazer com que as pessoas sejam mais ativas, mais saudáveis e podem ter uma marcação mais clara sobre o seu perfil de saúde, mas, por outro, tem um lado insidioso, porque essa empresa de saúde pode depois, de alguma forma, perfilar, criar os perfis diferentes para cada uma das pessoas, né? Aquelas pessoas que não participam do programa podem pagar mais caro, e pessoas que participam do programa podem ser identificadas as suas doenças mais claras. É como eu digo, né? Esses programas, eles são tão bem estabelecidos que imagina que a empresa pode saber quantas vezes você foi no bar da esquina tomar uma cervejinha. Então pode ser que talvez tomar cerveja não seja um elemento protegido e com isso tomar cerveja pode ser discriminado a ponto de você pagar um prêmio mais alto para a sua saúde, para o seu seguro saúde. Então você pode gerar exclusão até de uma maneira mais insidiosa, até de maneiras que são bem pensadas e queridas até por uma parte da população, e particularmente pelos funcionários, podem ficar favoráveis à ideia de você pagar, em princípio, menos para usar uma bandinha, né? um smartwatch, um relógio inteligente, alguma coisa nesse sentido. Só que os mais ricos vão poder escolher usar ou não, porque eles podem pagar mais caro, e os mais pobres, pessoas que são mais necessitadas, vão ser obrigadas a entregar todos esses dados para as empresas. Outros pontos de desafio que eu acho que vale a pena a gente mencionar agora
tá? É justamente o fato de que muitas vezes, quando você utiliza essas ferramentas de inteligência artificial, você não tem claro quais são os critérios, efetivamente, que essas ferramentas utilizam para tomar decisões com relação a você. Por exemplo, quando você hoje pede um empréstimo em N lugares, particularmente com série de fintechs, até em determinados bancos, existe uma inteligência artificial por detrás que faz um score de crédito para ver se você pode ou não ter acesso àquele empréstimo que você está requerendo. Quais são os critérios para chegar a esse score de crédito? Tá? Quais são? Não se sabe exatamente, não se tem clareza sempre com relação a esses critérios. E quando a gente tem a clareza sobre alguns desses critérios, as empresas dizem muitas vezes que não podem entregar todos esses critérios de uma maneira tão clara, porque efetivamente isso vai poder permitir que as pessoas burlem esses critérios, que fazem jogar com relação ao com o método que eles têm para entregar ou não crédito ou não. Então, gera uma questão de obscuridade e a explicação, às vezes, também não é suficiente. Porque, às vezes, você saber que você tem o critério XYZ não te ajuda a poder modificar a sua situação frente a essa automatização de você ter acesso ou não a um determinado serviço. Imagina que isso pode ser também aplicado para a área pública, né? Como é que foi a N quantidade de pessoas que tiveram o seu acesso ao benefício emergencial negado? Tinha um monte de pessoas, milhares de pessoas que não sabiam por quê. Justamente porque não tinham acesso à explicação. Mas, às vezes, ter acesso à explicação não vai permitir que você possa, efetivamente, lidar com a questão. Não possa mudar a sua situação. Então, você tem que ter uma estratégia diferente, além da explicação para isso. Por último, o último ponto de desafio é que, muitas vezes, estas ferramentas, elas são pensadas para funcionar, às vezes, só no norte global e não no sul global, tá? Ou seja, não são pensadas para funcionar num lugar em que tenha uma infraestrutura boa, que tenha dados claros, que tudo funcione, tá? E, com isso, quando elas são utilizadas no sul global, elas podem não se adaptar muito bem às realidades locais. Às vezes, também, essas ferramentas, elas são pensadas até para o sul global, mas, justamente, elas são pensadas para extrair dados do sul global e prestar, então, essa ferramenta, vender essa ferramenta, então, para as pessoas que estão no sul global. Sem a possibilidade, efetivamente, da gente ter acesso, modificar, ou então voltadas justamente para os valores sociais, valores impactados na sociedade local, do ponto de vista local, de um modo geral. O que a gente pode chamar também de um colonialismo, novo colonialismo de dados, que a gente entrega dados e compra serviços baseados, treinados com esses nossos dados. Tá, mas aí, como a gente vai funcionar? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para tornar o uso de inteligência artificial saudável e responsável? O primeiro ponto aí vem a nossa famosa proteção de dados, a nossa famosa LGPD, muito claramente, né? É uma forma de você ter, como por trás da maior parte dessas ferramentas está o uso de dados, né? É analisar dados para chegar a uma conclusão vis-à-vis a gente, vis-à-vis ao entregar um serviço para os indivíduos em si, o acesso, o controle com relação ao acesso a esses dados é extremamente importante. Tá? O segundo controle é o fato de que você tenha esse, entre aspas, controle sobre os seus próprios dados, não só do ponto de vista inicial da entrega dos seus dados, mas na continuidade do uso desses dados. E que as ferramentas que estão colocadas à nossa disposição, as inteligências artificiais, os serviços baseados em inteligência artificial, estão colocados à nossa disposição, também sejam pensados com essa lógica de um controle dessas ferramentas. E dentro também da lógica de proteção de dados,
nós temos a questão do direito à explicação, né? A gente pode ver que, tanto do ponto de vista europeu, por exemplo, do ponto de vista brasileiro, na LGPD, nós temos uma série de elementos relacionados justamente a quando você utilizar o que a gente chama de decisão automatizada, o que nada mais é do que algoritmos ou inteligência artificial, você possa ter também acesso a esses critérios, para justamente combater esse obscurantismo, combater, então, essa ideia de vieses de aplicação, de vieses relacionados ao uso de nossos dados pessoais. É por isso que nós temos a ideia de um princípio de transparência na LGPD. É por isso que nós temos uma ideia de acesso a dados na LGPD. É por isso que nós temos também, no artigo 20, a ideia de um direito à revisão dessas decisões tomadas com base em nossos dados pessoais de maneira automatizada. Mas eu falei transparência, acesso e revisão. Não falei em momento algum na palavra explicação. Eu digo, olha, se a gente vai querer, se a gente pode ter direito à transparência, acesso e pedir uma revisão, é claro que a gente precisa, em alguma medida, ter uma explicação sobre como esses sistemas funcionam. Tá certo que no Brasil, na LGPD, não aparece a palavra explicação. Mas eu digo, sou um grande defensor de dizer que por detrás disso existe talvez não um direito claro à explicação, mas existe a necessidade das empresas e de quem estiver controlando nossos dados explicar como funcionam as ferramentas que estão utilizadas. Outro, é claro que a gente está falando de uma série de questões de discriminação, de viés e de exclusão, né? Para isso eu digo que deve existir, talvez não exista ainda, mas dentro da lógica de privacidade by design, desde a concepção, privacidade por default, né? Por desenho, também deve existir uma lógica de inclusão, diversidade por desenho, né? Eu acho que se a gente vai pensar particularmente no uso de inteligência artificial pelo poder público, aí sim a gente tem que pensar claramente a ideia de inclusão by design como um elemento crucial. Então você diz, tá, mas isso existe? Eu digo, ainda não exatamente, existem de todas as formas. Mas existem propostas de regulação. Do ponto de vista europeu, existe uma proposta de um regulamento europeu, tá, em que pensa do ponto de vista de dimensões de risco. Risco relacionado ao impacto do produto, do serviço diretamente na nossa vida, né? Aquilo que a gente tem, digamos assim, direito do consumidor relacionado ao uso de inteligência artificial. E, por outro lado, temos um outro risco. O risco frente aos nossos direitos humanos, né? Por exemplo, no caso de uso de reconhecimento facial nas vias públicas. Esse não impacta somente de um ponto de vista do produto, né? Do serviço que está sendo prestado. Impacta também no ponto de vista de uma N dimensões dos nossos direitos humanos, seja dimensões de privacidade, de proteção de dados, como também de liberdade de expressão, liberdade de intimidade, liberdades de protesto, liberdades. Eu gosto de dar um exemplo aqui, por exemplo, de algo que espero que muitos de vocês aí tenham vivido. Eu vivi, que é a coisa que quando você está no início da sua adolescência, né, você está se explorando, conhecendo a sua vida, conhecendo seus limites, conhecendo o que é ter intimidade com alguém. Será que as crianças que vivem num espaço em que tenha câmeras de reconhecimento facial para todos os lados vão poder ter essa liberdade de se autoexplorar, de dar um beijinho na praça, atrás da árvore, ali no menino, na menina, com 13, 14, 15, 18 anos? Será que essa liberdade que a gente teve, eu particularmente, né, espero que vários de vocês tenham tido também, de histórica, vai existir no espaço público? Como vai ser realmente quando a gente tiver câmeras de reconhecimento facial por todos os lados? É esse impacto de risco de direitos humanos que também tem que ser relevante. E eu digo que isso também está sendo discutido, tá, com uma série de PLs no Brasil. Agora temos esse PL que está por detrás, temos um PL que recentemente foi aprovado na Câmara e agora seguiu para o Senado também. Mas será que esses PLs do Brasil, eles são suficientes? Será que esse PL, como foi visto, PL, gente, projeto de lei, tá, gente, do Brasil, ele vai ser bom? Vai trazer esses direitos? Vai trazer essa lógica, essas estratégias que eu estou mencionando para vocês? Olha, ele fala em alguns elementos de risco, ele fala em alguns elementos de inclusão e de não discriminação,
Mas será que ele foi pensado com essa ideia? Ele, por exemplo, não aparece a expressão inclusão desde a concepção, tá? A verdade é que esses PLs não estão ainda muito bem pensados, bem estruturados, de acordo com o que a gente imagina que seria a melhor forma de buscar um consenso social como regular esses diferentes direitos, esses diferentes elementos que nos traz de desafio o uso de inteligência artificial. Que, digamos, eu gosto de dizer para vocês, é muito positivo, pode trazer uma série de oportunidades e não podemos esquecer que tem também riscos envolvidos. Era isso, gente. Agora eu abro espaço para fazer perguntas. Deixo aqui as minhas redes sociais, o meu nome, vocês podem encontrar no LinkedIn, no Instagram ou no Twitter, tá bem? E tem meu e-mail também. Podem procurar também o ITS Rio, que está também em todas as redes sociais aí disponíveis, inclusive no GitHub, TikTok, etc. Então vocês podem encontrar a gente lá e também, obviamente, no nosso site. Então, vai ser um prazer conversar com os senhores e as senhoras, abrindo mais espaço para algumas perguntinhas aí. Com isso, eu paro minha apresentação. Maravilha, Christian, muito obrigado. Pessoal, sintam-se à vontade para quem quiser levantar a mão para a gente poder ter alguma pergunta. Professora Mônica, professor Joel, se quiserem fazer algum comentário ou questionamento também, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguém aqui da assistência, senão eu tenho queria conversar, ouvir o Christian sobre uma questão que tem chamado a minha atenção. Christian, tu falaste um conceito que eu queria que tu explicasse rapidinho, enquanto ver se aparece alguma pergunta. Essa questão de inclusão desde a concepção, ou um design que já começa inclusivo. Afinal de contas, de onde apareceu essa ideia e o que é isso, na verdade? Ótima pergunta, Rodrigo. A ideia surgiu mais que tudo, tá? Quando a gente começa a analisar a ideia de privacidade por desenho, né? Ou de privacidade desde a concepção. Essa lógica criada por Anne Cavura, que apareceu num dos meus slides, ela se tornou muito, muito famosa e muito importante mundo afora, justamente para estabelecer os diferentes sistemas que utilizem dados pessoais, que têm que ser pensados, estruturados, analisados, implementados e desenvolvidos com base em privacidade. E eu acredito que um desdobramento dessa lógica de privacidade por desenho, a ideia de que não é só privacidade que nós estamos protegendo, mas um conceito de privacidade mais amplo. Privacidade no sentido também inclusivo, de desenvolvimento pessoal, né? Conceito de privacidade de direitos humanos, no sentido amplo, né? Que a gente trata de questões de gênero, questões de raça, de não discriminação, de igualdade. Tudo isso está envolvido nessa lógica de privacidade por inclusão. Então, eu acredito que a ideia de inclusão by design, inclusão desde a concepção, ele é um desdobramento lógico dessa visão. Claro, hoje em dia, se a gente for analisar as principais cartas que falam princípios éticos ou princípios de inteligência artificial, a maior parte delas vão falar sobre não discriminação e igualdade desde a concepção. Muitas delas falam durante o desenvolvimento, durante a implementação, e algumas delas, talvez as melhores, tratam ainda do momento de monitoramento. Eu acredito que quando a gente fala de igualdade e não discriminação, a gente entende também inclusão e diversidade. Tá? E que, particularmente, é uma concepção que deve vir do sul global, mais que tudo, em que inclusão é um elemento primordial e crucial para o desenvolvimento socioeconômico das nossas sociedades. Então, mais que tudo, levando em consideração quanto a maior parte das ferramentas que a gente está utilizando, a inteligência artificial, vem do norte global, a gente tem que bater na porta e dizer que inclusão deve ser um elemento primordial também. Muito bem, muito bem. Só um parênteses aí, para a parte final, se a gente olhar a resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ 335, né, em que fala justamente do uso de inteligência artificial no setor público, tá? Um dos seus artigos fala justamente da necessidade de você ter diversidade desde o processo de concepção. Tá?
Isso que tem me chamado a atenção e que eu acho bem interessante, né? Porque é numa etapa técnica muito prévia, né? Ainda quando está sendo concebido o sistema, a tecnologia, o aplicativo, o utilitário em questão, né? Numa fase assim, quando ele ainda está, digamos assim, sendo pensado, né? Idealizado, né? E me parece que isso é interessante porque como a máquina ela aprende a partir do que a gente resolve ensinar, essa preocupação, quanto antes ela surgir, mais se evita, por exemplo, aqueles algoritmos que são seletivos, não por conta da natureza do algoritmo, mas por conta do processo de aprendizado a que aquela inteligência artificial foi submetida. Né? Tudo bem. Professora Mônica, o Joel. O único Então, desculpa. coisa que eu acho que é importante é que também a gente não deve engessar, né, a ideia de você conceber e desenvolver a inteligência artificial a uma necessidade de que ela já, desde a sua origem, ela seja completamente inclusiva, né? Eu acho que isso pode impactar de maneira negativa o desenvolvimento de inovação dessa área. Mas a gente tem que ter que isso é um norte, tá? Desde a concepção isso tem que ser um norte. Isso tem que ser um dos valores que está empregado dentro das ferramentas de inteligência artificial. Talvez não seja perfeito e talvez não seja possível de a gente desenvolver desde o início, né? E nem em todos os momentos seja necessário a gente cuidar disso, né? Como eu disse, a inteligência artificial é muito amplo, né? Mas eu acho que tem que ser um norte, tem que ser um princípio geral a ser colocado aí. Não sei se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, se não, deixa eu ver aqui. Como não tem ninguém com a mão levantada, eu queria conversar, porque na verdade eu vi a opinião do Christian, ele falou muito da inteligência artificial e da tecnologia no setor público, eu queria conversar um pouco, saber o que você pensa a respeito dessa inteligência artificial e dessa tecnologia especificamente no setor jurídico, né? Porque não sei se a IBM foi realmente a pioneira com aquela plataforma jurídica que eu acho que chamava Watson, ou era alguma coisa assim, mas o fato é que ultimamente a gente tem ouvido falar muito em legal tech e né, no direito ligado a isso e tal, e a impressão que eu tenho, ao contrário de alguns colegas advogados mais tradicionais aqui em São Luís, eu já ouvi, inclusive, de alguns dizer que é um absurdo que os robôs vão tomar o lugar dos advogados e que meu escritório, que é tradicional, vai fechar e tal, etc. Eu já penso que você deve trabalhar aliado a essa tecnologia, porque alguém precisa alimentar esse algoritmo e esse alguém que vai alimentar esse algoritmo é você, né? Mas, enfim, não fui lá discutir com um advogado. Então, eu queria saber de você, assim, como, né, para essa nova geração, porque os alunos agora, eles nascem já inseridos nesse contexto, o que no ensino jurídico se pode fazer, né? Se tu tens, assim, uma ideia, ou de onde a gente deve partir para associar a advocacia, o mundo jurídico, enfim, o mundo do direito a essa inovação tecnológica e a fazer disso um aliado e não um inimigo. Porque, infelizmente, o que eu vejo aqui ainda é uma resistência muito grande, principalmente, né, dos advogados mais tradicionais e tudo, e é um certo receio, assim, dessa ficção, né, de que o robô da IBM vai tomar o meu lugar, porque ele é capaz de calcular o conflito e me dar a solução pronta para o conflito. Eu acho isso, nem o Asimov tinha essa perspectiva, mas, enfim, eu queria saber de ti, como é que a gente insere esse no ensino jurídico, assim, se isso é possível, se é viável. Hoje de manhã eu justamente falei com a escola do Ministério Público de São Paulo justamente sobre o uso de inteligência artificial no judiciário. Então, ótima pergunta e vai proporcionar eu poder dizer que eu preciso de uma palestra de 1 hora sobre isso. Mas eu vou responder rapidamente alguns elementos que eu acho que são importantes. Primeiro, o ITS fez junto com a Universidade de Colômbia, fez uma pesquisa sobre a utilização da inteligência artificial no judiciário como um todo. Uma pesquisa lá de 2019, em que a gente mapeou em torno de 62 inteligências artificiais já sendo utilizadas no judiciário de um modo geral. Não estou falando de advogados, não estou falando de serviços para advogados, de legal techs ou law techs, tá? Estou falando de usos diretos em tribunais do Brasil, tá? Então já temos. Quais são esses usos, né? É o juiz, juíza tomando a decisão? Não. Na gigantesca, esmagadora, 99,99% das vezes, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma série de ferramentas que facilitam
N serviços que hoje são feitos de uma maneira muito laborosa, que às vezes são até intensivas de pessoas, assim, que normalmente a gente joga para os estagiários e estagiárias fazerem. Por exemplo, pesquisa de jurisprudência. Será que a gente precisa ter um ou uma estagiária trabalhando, sei lá, 10 horas para encontrar jurisprudência específica, porque é para aquele casinho ali, e que às vezes você não encontra, porque às vezes você não tem acesso ao banco de dados correto? Então, você ter uma ferramenta de inteligência artificial que pode te dar sugestões de quais seriam as melhores jurisprudências, você catar e você tomar a decisão e conseguir ter um julgado muito melhor, muito mais eficiente, muito mais de acordo com os seus pares, será que não é uma boa ideia? Claro que é uma boa ideia. Outra, por exemplo, estabelecer quais são as prioridades. Qual caso eu devo começar a decidir antes, né? Você chega todos os meses, todas as semanas, quero dizer, você chega pilhas e pilhas de casos novos, né, para todos os juízes e juízes do Brasil inteiro. Como é que a gente vai utilizar? Quais são as prioridades? Qual que eu devo decidir antes? Qual que eu devo decidir depois? Tem uma inteligência artificial que é para alguns tribunais que auxilia nesse processo. Nós temos N funções que podem ser utilizadas, desde, organizar os documentos, né? Agora que nós temos processos jurídicos online, vamos organizar esses documentos. Como é que eu faço para tornar uma forma que eu encontro a discussão de uma maneira mais rápida? Eu não preciso girar um monte de páginas num PDF, eu só consigo colocar alguma coisa e já encontro exatamente a prova que eu estou olhando. Fazer fact-find. Então, ou seja, existem N ferramentas disponíveis. Segundo ponto que eu gostaria de trazer é que agora a gente tem uma parceria do ITS com o CNJ, porque o CNJ está já desenvolvendo, com uma parceria deles, com o PNUD, né, da ONU, de estabelecer um grande governo como plataforma. Tá? Eles querem conectar a plataforma judiciário à Justiça 4.0, tudo isso vocês podem encontrar no site do CNJ, todos os tribunais do Brasil inteiro, os 92 tribunais, num que a gente vai chamar de um grande data lake. O que é o data lake? Né? Esse lago de dados. Todas as decisões judiciais vão para esse lugar. Então vai ser o sonho de aquele pesquisador que gosta de encontrar jurisprudência, por exemplo, né? A gente consegue só colocar ali e tem jurisprudência do Brasil inteiro falando sobre esses assuntos. Mas não é só isso. Você pode ter uma série de N situações de jurimetria. Por exemplo, você pode ter acesso a quais são os principais casos penais que envolvem pessoas sendo condenadas por uma questão perfilativa racial. E eu digo, olha, existem N possibilidades. E você pode ter acesso a esse dado preciso. Com isso, você pode entender onde existe discriminação do judiciário, onde você pode melhorar o acesso, como fazer com que o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou mesmo os advogados, consigam ter noções mais claras de como os juízes pensam, as juízes pensam. Então, você já tem N possibilidades. Aí, eu adoro essa ideia do governo como plataforma, até porque você vai ter um marketplace, um mercado de serviços do judiciário que vai estar disponível para todas as pessoas, inclusive para os diferentes setores e diferentes funcionários, servidores, juízes e juízas, magistrados e magistradas, de todos os níveis do judiciário, ali, nesse sistema. Tá. Falei, o comentário é enorme. O último ponto é como melhorar o ensino jurídico. Primeiro, a gente tem que entender que inteligência artificial vai vir. Não adianta matar, não adianta fazer como nos anos lá da Revolução Industrial, que jogavam os sapatos, né, os sabotadores, e quebravam os teares mecânicos. Não adianta. A gente vai ter. A grande questão é mostrar o quanto a inteligência artificial ela é um elemento de maior eficiência quando você como advogado, você como advogada, pode ser muito mais rápida de fazer as suas funções. E com isso, eu acho que é uma função da academia mostrar como utilizar essas ferramentas. Então, a academia, primeiro, tem que saber que essas ferramentas existem. Segundo, tem que saber como essas ferramentas funcionam, quais são as opções. E com isso, eu digo que, por trás de tudo isso, um dos elementos cruciais, tá, é você saber pensar como uma lógica computacional. Tá? Essa deve ser uma cadeira que deveria estar para absolutamente todas as pessoas do mundo inteiro, mas mais que tudo para advogados, que normalmente são treinados com uma lógica humanista, né, que não necessariamente entendem questões estritamente de lógica computacional. E com isso eu digo, vocês querem entender o que eu estou falando sobre lógica computacional? Tem um cursinho online, no YouTube, disponível, grátis, só o único problema é que é em inglês. Acho que não tem tradução para português.
mas quem sabe em algum momento a gente tenha, quem sabe o ITS vai trazer um curso também nesse sentido. É um curso do TED-Ed, tá? Sabe aquele famoso TED Courses? Bom, TED-Ed de educação, que é Think Like a Coder. Pense como um programador, tá? Ou programadora, tá, gente? Pode ser, não importa. E aí você entende sobre lógica computacional. Porque a partir do momento que você entende lógica computacional, entende lógica de dados, você entende as N mil oportunidades que existem aí para você utilizar dados, utilizar ferramentas de inteligência artificial, utilizar algoritmos complexos para melhorar o seu dia a dia. Então, resposta final, eu acho que o primeiro momento é todos nós termos cursos de lógica computacional e depois a gente conseguir englobar lógica computacional no nosso dia a dia. Pensa, nós advogados somos treinados a pensar com regras. Lógica computacional é só uma outra lente de como pensar com regras. Tá? Regras mais matemáticas, mais lógicas, mas são pensar com regras. Tá. Bom, que maravilha, né? Então, professor Christian, nós lhe agradecemos mais uma vez. Eu vou encerrar a nossa gravação com a licença dos presentes. Muito obrigado, viu? Ficamos felizes em tê-lo conosco. Agradecemos a todos